Meu Oscar Berbert, eu estou aqui em Lucca, na Itália. Estou produzindo esse conteúdo exclusivo para vocês aí do Pingo nos Is. E a questão que eu faço é o seguinte: faz sentido que num país continental como o Brasil, uma cidade de 2.000 habitantes isolada na Amazonas, Mato Grosso, tenha o mesmo grau de confinamento que metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro? Essa pergunta já começa a ser feita aqui na Itália. A cidade onde eu estou, Lucca, na Toscana, são 6 mortos. Os números não têm aumentado. A situação crítica continua no norte da Itália. Será que vale a pena fechar um país inteiro por causa de uma situação crítica em uma região? E o mesmo vale para o Brasil, um país continental gigantesco. Aqui na minha cidade você pode sair com o seu cachorro. É permitido também se exercitar, não muito longe da sua casa. 70% das mortes ocorreram em uma região específica. O país já passou da fase do pânico. Olha só que legal aí o registro direto da Itália. Fala, Zé. Gostei muito, assim, da análise da Itália. Augusto. A Itália está pagando um altíssimo preço pela irresponsabilidade com que reagiu inicialmente à crise. Várias autoridades se portaram de maneira lastimável. Um preço alto, como lembra o Zé Maria, pelo altíssimo índice, né, de pessoas idosas. Mas eu continuo otimista. As mortes, elas se concentram em determinadas regiões, nas outras elas praticamente não ocorrem e atingem uma faixa da população, que assim, você vê mortes com 83 anos e um quadro clínico, um quadro de saúde problemático para burro. Então, tem explicações isso aí. Nós temos de sempre confrontar o número de casos, o número de mortes com a população. O pessoal também precisa ouvir notícias otimistas e verdadeiras. Nos grupos de risco, você tem, na Itália, por exemplo, o número de mortos, você vai ver, o Rodrigo Constantino tratou disso num tweet, você vai ver quem morreu e você tem pessoas de quase 90 anos, mais de 80, e com doenças, já com um quadro clínico, um quadro de saúde muito precário. Muito precário. Eu me fixo muito mais no número de mortes do que no número de infectados, porque me incomodou muito aquela história de que podem morrer 1 milhão de brasileiros. Não morrerão. Não morrerão. Eu não estou minimizando a doença, não, a epidemia. Eu estou enfatizando que é necessário tomar todos os cuidados. Agora, nós não podemos chegar àquela situação em que você, ao saber que todo dia morrem 40, 30 pessoas em acidentes de trânsito, você deixar de andar de carro. É isso. É perfeitamente possível também você isolar os grupos de risco e diminuir as restrições às pessoas que podem fazer a economia continuar funcionando. Vários países já estão caminhando nessa direção e apresenta estatísticas que precisam ser confrontadas com números absolutos. Assim, morrem 8 pessoas sobre 220 milhões. Morreram na Itália X sobre tantos milhões. Porque aí você vai ver que o Brasil jamais vai alcançar em matéria de letalidade o nível que foi alcançado por outros países e que não é assustador. A gripe espanhola matou gente que não acaba no mundo inteiro. São contados aos milhões o número de mortos. Desta vez não chegaremos a isso. Augusto, você está certíssimo. Vamos fazer aqui uma conta. O Brasil tem hoje 210 milhões de habitantes.
210 milhões de habitantes. A gente sabe que o caso aí de 2,1% de letalidade não é entre os habitantes, mas entre os que contraem o vírus. Então, dificilmente, todos os 210 milhões de brasileiros vão desenvolver sintomas, né? Então, nunca haverá 2% da população brasileira, 2% da população brasileira morrendo de coronavírus. Isso não é real,